E aí, o que é melhor, cara? Estudar por livros ou estudar por aula, por cursos? Eu sou um cara um pouco suspeito para falar, na verdade, por dois lados, porque primeiro eu tô aqui, cara, na frente de uma biblioteca com mais ou menos uns 40 mil reais em livros, mas ao mesmo tempo eu tenho cursos, diga-se de passagem, bons cursos para vender, que é lições de física, lições de matemática. Eu acho que essa vai ser uma conversa interessante. Bom, vamos lá, antes da gente entrar nas minúcias de cada uma das diferenças entre essas duas formas de estudar, deixa eu te contar, cara, um pouquinho da minha história, de quando eu comecei a estudar por livros, por que que eu fiz isso, quais foram as dificuldades que eu enfrentei e também quais foram os benefícios. E se você não me conhece, pô, salve, salve, Universo Narrado. Meu nome é Felipe Ghisoli, sou físico, mestre em física pela FMG e tô aqui na internet há um tempão falando de conhecimento. Bom, cara, vamos lá. Eu comecei a estudar por livros pelo seguinte, cara, quando eu tinha 17 anos, estava ali entrando no ensino médio. Eu estudava numa boa escola particular até, mas eu resolvi fazer a prova do ITA. Na minha escola inteira, eu era o único aluno que queria fazer a prova do ITA. E eu lembro que todo fim de aula, eu chegava para os professores com alguma questão do ITA, daquele assunto que eles estavam trabalhando. E nenhum deles conseguia resolver, me explicar. Todos eles agarravam, nunca conseguiam resolver a questão. Eu repeti isso por uns 2 meses, mais ou menos, até que um desses professores, que depois acabou se tornando um grande amigo, ele me chamou no canto e falou assim: Felipe, deixa eu te dar uma dica, cara. Bicho, você não vai encontrar o suporte que você precisa para aprender o que você precisa aprender aqui na escola. Você deve ter percebido que vira e mexe, no fim da aula você me traz um problema difícil do ITA, eu nunca consigo resolver, eu sempre escorrego. Talvez isso esteja acontecendo até com os outros professores, e a verdade, cara, é que o nível dessa prova é muito alto. A maioria dos professores aqui não está familiarizado e acostumado com esse nível de conhecimento e eles estão meio enferrujados. Dificilmente eles vão conseguir te ajudar. E ele descreveu exatamente o que estava acontecendo. 2 professores de matemática, 2 de física, 2 de química e nenhum conseguia resolver uma questão do ITA. Então eu me senti meio sozinho, cara. Ele mandou a real, ele falou: cara, você tá meio sozinho, você tá por conta própria. Foi muito bom essa conversa, ele realmente abriu meus olhos para algo que eu não tinha maturidade para enxergar na época. E eu lembro de trocar uma ideia com meu pai e pesquisar um pouco e tal. Eu falei: cara, pô, bicho, eu não posso contar com a escola. Os próprios professores já me falaram que não dá para contar com eles. Na minha época, isso foi em 2013, não existia o Universo Narrado, porra, na internet, do ponto de vista de conteúdo, de educação aqui nessa plataforma, não existia, a coisa estava começando. Então eu não tinha muito outra opção, cara. Estudar por livros foi realmente a única fonte, a única possibilidade que apareceu diante de mim. Eu pesquisei alguns livros e tal, e eu lembro que meu pai comprou uns R$ 1.000, R$ 1.500 de livros para mim na época. Livros de física, matemática, livros peruanos e tal. E eu, meio perdido, sem saber o que fazer, mas, cara, aquela era a única possibilidade, e sentei e comecei a me debruçar diante dos livros. Sem saber muito bem qual que era a melhor ordem para estudar cada coisa, sem saber muito bem até como estudar por livros. Eu lembro que eu sentava ali, cara, será que eu aprendi? Será que eu não aprendi? Foi um exercício muito difícil no início. Eu acho que eu só insisti nele porque realmente ele era o único caminho que eu tinha, né? A única opção que eu tinha naquele momento, por conta de todo esse contexto que eu te contei. E eu insistindo, eu estudava uma coisa, não dava certo, trocava, pegava outro livro, agarrava em física, porque eu não sabia matemática, e voltava em matemática. E foi um processo um pouco penoso, mas, pô, todo processo penoso tem valor, né, cara? O estresse, ele gera crescimento. E eu lembro até hoje, cara, um livrozinho de trigonometria, que tá ali. A primeira vez que eu realmente li alguma coisa e tive uma epifania. Eu entendi, cara, como que a matemática funcionava, pelo menos naquele caso específico que eu estava estudando. E, cara, eu lembro que foi um momento de alegria enorme, cara. Foi bonito, assim, sabe? Da mesma ordem de beleza de quando eu tô ali lendo uma poesia do Manuel de Barros, ou contemplando algumas fotografias do Sebastião Salgado, ou quando eu pude, pela primeira vez, entender por que corpos de diferentes massas caem juntos no campo gravitacional. Entender, e não só memorizar. Olha aqui, cara. Até arrepiei. Tô falando desses raros momentos em que a educação realmente é eficaz, quando a gente passa a ter entendimento de como as coisas funcionam. E aquilo foi muito bonito, cara. E eu me apaixonei por aquilo e desde então me tornei um hábito leitor e estudante, não só de física e matemática, que é de fato meu ofício de trabalho, mas também de várias outras coisas, cara. E eu realmente me apaixonei pelos livros, né, pelo conhecimento, pelo processo de construção de conhecimento. E aí quer dizer então que agora eu só estudo por livros e essa é a melhor e forma mais nobre de se obter conhecimento? Cara, então, mais ou menos. Naquele momento, no contexto em que eu estava, os livros de longe eram a melhor forma, porque os professores não tinham um substrato, bagagem de talvez ter estudado por todos esses livros,
para me transmitir o melhor caminho para construir aquele conhecimento. Os livros realmente eram a minha única opção naquele momento. E agora eu vou te contar então uma outra história da mesma pessoa. Quando eu estava fazendo um mestrado em Física Teórica lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz um mestrado em gravitação quântica de laços. É uma das teorias da física que tenta juntar a física quântica com a relatividade geral, que é a teoria da gravitação do Einstein e tal. É um negócio meio complicado. Só pra você ter uma noção, na época que eu fazia esse mestrado, só tinham 2 caras no Brasil que dominavam mesmo essa teoria, e um deles era o meu orientador lá na UFMG. E cara, eu tenho aqui alguns livros de relatividade geral, de gravitação quântica, que eu usei para estudar, mas não existia nenhuma fonte melhor do que sentar e trocar ideia com o meu orientador. Aquele sim era um grande mestre, né? Um cara que realmente era fascinado pela arte de aprender e transmitir o saber. E sempre era muito melhor, ele era sempre a melhor fonte, porque por mais que eu tivesse 1 ou 2 excelentes livros aqui, cara, que eu usava como fonte para estudar, cara, o meu orientador, ele tinha estudado por 10, 20 livros diferentes. Ele fez o seu pós-doutorado lá no Instituto de Gravitação Quântica, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, com os caras que tinham criado a teoria. Então esse cara tinha uma bagagem, cara, de 20 anos estudando aquela teoria, e com certeza ele dissecou 10, 15, 20 livros diferentes, os melhores, e ele conseguia me expor com uma clareza várias coisas que às vezes ficavam obscuras no livro. Então aquele cara valia muito mais do que 15 ou 20 bons livros. Mas já no meu ensino médio, um bom livro talvez valesse mais do que 15 ou 20 professores que eu tinha naquela época. Então a resposta é, cara, o que é melhor, estudar por livros ou estudar por aulas? Na real aqui depende dos livros e das aulas. Sem dúvida alguma, cara, tem livros e às vezes um único livro vale por 5, 10, 50 professores diferentes que não têm o domínio que aquele autor tinha, mas também tem professores que valem por 10, 15 ou 20 livros. Então o lance é você saber fazer esse balanceamento e escolher, cara. Livros e aulas são excelentes fontes. Eu acho que elas não brigam entre si, ou pelo menos depende do contexto. Naquele meu contexto ali, realmente no ensino médio, né, estudar por livros era uma opção muito melhor. Já na graduação eu usava livros, no mestrado, né, mas trocar ideia com o meu orientador e assistir às aulas dele era uma fonte muito mais rica de conhecimento, então vai depender de que contexto você se encontra. E esse é um dos lances legais aqui na internet, né, cara? Porque, bom, você sempre pode e pôde escolher qual é o livro que você vai sentar e utilizar para estudar, qual é o livro que você quer ler. Mas aqui na internet, agora, você pode também escolher qual é o professor com quem você quer estudar, qual é o curso. E a gente trabalha muito aqui no Universo Narrado para que estudar conosco pelos nossos cursos, lições de física, lições de matemática, o dicionário de matemática, valha por mais do que 15, 20, 30 ou 50 livros. Justamente porque a gente faz esse trabalho sujo, que é o trabalho do professor, que é ler tudo isso para construir a forma mais clara e o caminho mais bonito para que o aluno possa trilhar. Caminho o qual talvez ele só conseguisse descobrir se ele investisse 2, 3, 5 anos lendo 10, 20, 30 livros. Coisa que talvez ele não iria fazer. Mas é o papel de um grande mestre. E é o que nós, professores do Universo Narrado, e eu particularmente, tento fazer sempre, cara. Aqui no Universo Narrado, tento me tornar. Ainda acho que eu não cheguei à altura de ser esse cara, mas pretendo chegar. Então, bom, esse que é o papo, cara. Estudar por livros ou por aulas, depende do livro, depende das aulas, depende do professor. Tem um livro aqui, cara. Um vídeo, onde eu comento mais sobre estudar por livros, e eu vou fazer uma série de vídeos aqui também sobre como estudar sozinho por cursos online. Inclusive, manda aí qual é a sua dúvida a respeito desse assunto para que eu possa abordar ela nesses vídeos. Valeu e até a próxima!